A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Estamos de volta para continuarmos com as nossas lições da escola dominical. E no próximo domingo estaremos estudando a lição de número 6. Deus, o nosso provedor. Eu estou aqui para compartilhar com você, amigo, irmão, professor, aluno, e juntos trocarmos informações e podermos levar algo a mais para nossas salas de aula. Então, a nossa lição de hoje, de número 6, Deus, o nosso provedor. O texto áureo diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então nosso objetivo aqui é ajudar os professores, alunos. Nós não vamos ler toda a revista, mas passar talvez novas ideias, algumas coisas que nós estaremos podendo aí trocar informações. A introdução diz o seguinte, vou ler só alguns pedaços. Ela diz que a Terra estava enfrentando novamente um período de escassez. Podemos ver então, já na introdução, que assim como no tempo de Abraão, agora novamente no tempo de Isaac, a Terra ela volta a passar por um novo período de escassez. E aí, vamos ver como foi a reação de Isaac nesta questão. Bom, ele foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Então nós podemos ver que é notório, e isso acontece muitas das vezes na vida do crente, quando ele passa por um período de escassez na vida espiritual, ele tentar ir buscar socorro, muitas das vezes em outro lugar, e até mesmo fora da orientação de Deus. Mas nós vamos ver que, mesmo enfrentando este período de escassez, Deus não abandonou a Isaac. Ele foi buscar pastagem porque precisava alimentar o gado, também tinha sua família, então ele foi perto do território de Abimeleque. Mas é nesta hora que Deus então aparece ao seu servo. Ele disse que não deveria descer ao Egito. E aí, meu irmão, aquele que ouve a voz de Deus e obedece, com certeza ele será próspero. E uma outra questão que podemos ver é que o Senhor, quando apareceu a Isaac, o Senhor, Jeová, ele reafirmou as promessas que já havia feito a Abraão, pai de Isaac. Então Deus diz para Isaac que iria abençoá-lo grandemente. Deus então vem trazer um conforto para Isaac. E isto é algo tremendo. E é exatamente neste ponto que podemos ver quando um homem de Deus ele é obediente, quando ele ouve a voz, ele dá atenção à palavra e obedece. Este foi o caso de Isaac. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: Isaac vai para Gerar por causa da fome. A intenção de Isaac. A decisão de descer ao Egito parecia ser a melhor opção. É o que acontece quando o homem de Deus, a mulher de Deus,
passa por períodos de dificuldade na sua vida, seja material ou até mesmo espiritual, eles acham que sair de onde estão, buscarem ajuda em outro lugar, é a melhor opção. No caso de Isaac, ele imaginava que ir para o Egito, como seu pai havia feito no passado, fosse a melhor opção. Mas qual é a melhor opção? É aquela que vem com a direção de Deus e com a orientação de Deus. A melhor opção não é aquela que nós queremos, mas é aquela que Deus nos orienta a entrar por esta escolha. Em tempos de fome e escassez, as pessoas tendem a mudar, tendem a tomar decisões. E tomar decisões, ela demanda, envolve mudança. Mudança de local, mudança de região, mudança de cidade. Meu amado, é exatamente nesta hora que nós temos que ficar atentos. Existem aquelas pessoas, aqueles crentes que acham que quando enfrentam uma dificuldade, principalmente na vida espiritual, ele acha que mudar de igreja é a solução. Ele acha que mudar para ter um novo pastor é a melhor solução, é a melhor opção. E nem sempre é assim. Nós podemos ver que o pensamento de Isaac era um, o desejo dele era um, mas Deus aparece para ele e dá uma ordem, e também o Senhor disse que iria prover o melhor para ele. Então, quando essas palavras vêm do próprio Deus, é uma palavra de conforto para qualquer um que é servo do Senhor. Aqueles que querem mudar de localidade, de emprego, de país, para muitas das vezes tentar escapar da crise. Mas não adianta. O que temos que buscar é uma solução para resolver problemas e não criar mais problemas. Porque se tentarmos fugir dos problemas, com certeza eles vão junto. Tem pessoa, por exemplo, que muda de igreja, ele arruma um problema na igreja com a liderança, com o pastor, com o líder dos jovens, com o líder das varoas, vai para outra igreja e chega lá, ele se envolve novamente em mais problemas, porque não resolveu questões, pendências, que muitas das vezes está ligado à própria pessoa. Toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Finalizando então este primeiro subponto, precisamos atentar. Toda mudança que intentarmos fazer, ela tem que ter a orientação e o aval de Deus. Senão, é melhor não fazer. É melhor ficar quietinho no lugar, esperar até que Deus fale com você, fale comigo, para que nós não venhamos nos arrepender futuramente. Então, a intenção de Isaac era ir para o Egito, mas Deus havia dado uma ordem que ele deveria ficar, que ele não deveria descer, porque Deus iria abençoá-lo grandemente. Promessas em tempos de crise. Quem é que não quer receber promessas? Todos querem. Agora, receber promessas quando tudo está bem é uma maravilha. Mas quando a crise se instala e a pessoa recebe uma promessa, parece que nunca vai se cumprir. Mas a diferença é, quando o homem promete, é uma coisa, mas quando é Deus que promete, aí você pode aguardar confiantemente, porque ela vai se cumprir. Claro, se o homem entrar pelo caminho da obediência.
A crise estava instalada. Sim, chegou a crise, seca, fome. E isto, dentro de uma família, de uma comunidade, como era a de Isaac, isso gera muitos problemas, conflitos dentro de casa, conflito entre filhos, entre parentes, entre servos, animais sofrendo. Então, é passivo que venham murmurações. As pessoas vão lá, mas por que você está aqui? Por que estamos aqui? Podíamos estar bem em outros lugares. Como o próprio povo de Israel fez quando saiu do Egito, de tanto que reclamaram e de tanto que murmuraram. A crise estava instalada. Porém, o Senhor apareceu a Isaac e renovou com ele as promessas que haviam sido feitas a seu pai. Olha que maravilha! Mesmo em tempos de escassez, o filho da promessa, ele ouve a voz de Deus e Deus assegura: eu te abençoarei, eu serei contigo. Então estas foram palavras confortadoras para Isaac, que passava por um período de grande dificuldade. Pode ser que você na sua igreja esteja passando por este problema na área espiritual, mas Deus vai lhe dar vitória. Pode ser que alguma coisa está acontecendo na sua sala de aula, na sua igreja, você pastor, você aluno. Talvez a crise se instalou aí na sua comunidade. O que não podemos é nos desesperar, mas sim aguardar confiantemente, sem titubear, porque na hora certa Deus ele vai suprir. O terceiro subponto, a obediência de Isaac. Assim como seu pai, Isaac também era obediente. E se Deus estava dizendo que não era para descer ao Egito, ele obedeceu. Então, quando Deus dá a ordem para Isaac, ele obedece. Porque ele aprendeu com seu pai. Ele tinha as características de Abraão. Tanto é que foi um grande patriarca. Então, meu amado, nós podemos ver em Isaac um homem obediente. A obediência alegra o coração de Deus. Podemos ver que se o mundo hoje está esse caos, em se falando de tanto pecado, de corrupção no país como estamos vendo hoje, tudo isso tem uma causa primária: a desobediência do homem lá no começo do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher. A obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempos de crise. As escolhas erradas e a desobediência, elas geram maldição. Então, se você quer ser abençoado na sua vida, você é aluno, obedeça a Deus primeiramente. Seja obediente a seus pais. Seja obediente ao seu líder. Seja obediente à sua igreja. Entre pelo caminho da obediência. Se assim fizer, não trarás maldição para a sua vida, mas sim bênção e uma vida próspera. Tanto que Isaac foi um homem próspero, um homem rico, um homem que envelheceu sendo abençoado por Deus. Segundo subtópico, crise com os vizinhos. Crise lá em Gerar. Depois de ouvir a voz de Deus dizendo-lhe para não descer ao Egito, Isaac se estabeleceu na terra de Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza de Rebeca e perguntaram se ela, o que ela era dele. Com medo de ser morto, Isaac disse que era sua irmã. Parece que a confiança de Isaac, que Isaac tinha em Deus, falhou neste momento. Todos nós somos falhos. Mas mesmo quando falhamos, Deus ainda nos abençoa por amor à nossa alma, à nossa vida, à nossa família. Veja que naquele momento, Isaac, o filho do pai na fé, ele seguiu o mesmo caminho do pai.
Parece que ali houve um momento em que ele deixou de confiar. Por medo de ser morto pelos homens daquele lugar, que haviam se encantado com a esposa dele, quando perguntaram: quem é esta? Ele disse: esta é minha irmã. Meu amado, se Deus faz promessas, Deus cumpre. Deus, ele cuida. Não é preciso, não há necessidade de viver enganado ou tentar enganar para salvar a própria vida. Não. É como diz Apocalipse: ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Ou, numa melhor versão, ser fiel ainda que te custe a vida, ou mesmo diante de uma situação que pode provocar a morte. É ser fiel. Mas Isaac aqui deu uma falhada. Mas mesmo assim, Deus cuidou de Isaac quando vieram as crises para com os vizinhos. Daí Isaac ele semeou em Gerar. Isaac semeou em sua terra até mesmo em tempos de fome, tendo que lidar com a inveja de seus vizinhos. Muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino de Deus. Note que, mesmo a terra passando por dificuldades, por escassez, por crises, ainda assim Isaac semeou naquela terra. Isso mostra o cuidado de Deus para com o seu servo. Meu irmão, o mundo hoje enfrenta uma crise terrível na política, principalmente no que diz respeito à corrupção neste mundo. Mas ainda assim, Deus tem guardado a sua igreja, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado a casa de seus servos. E você, se você hoje está abençoado, servindo a Deus, bem na igreja, no seu trabalho, é porque Deus está te guardando. Você que está empregado, agradeça a Deus, louve ao Senhor por esta bênção, porque mesmo no tempo de crise, Ele tem te sustentado. Mesmo no tempo de crise, Ele tem me sustentado. Nada nos tem faltado, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele prospera. Muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino de Deus. É uma outra questão. Precisamos trabalhar, evangelizar, pregar, semear no reino de Deus, contribuir para que o Senhor se agrade de nós. Deus não quer que façamos troca, não, mas que façamos por amor. E é com amor que Ele nos prospera. E é com amor que Ele cuida de nós. A inveja dos vizinhos. Os filisteus, ao verem a prosperidade de Isaac, o invejaram. Muitas pessoas não suportam ver a prosperidade alheia. Note que Isaac agora ele é invejado pelos vizinhos. Por quê? A terra passando dificuldade, mas ele estava bem. Deus estava cuidando e prosperando daquele homem. E isso acontece em nossos dias. Quando a igreja vai bem, pessoas ficam enciumadas. Quando você no seu pastorado, você como professor, expressa bem a sua lição, você tem trabalhado como um diácono, como obreiro, como uma obreira do Senhor, com certeza irá despertar ciúmes em outras pessoas que não querem trabalhar. Mas não se preocupe, porque Deus está velando por ti. Ele vela por nós. O crente não pode deixar se levar pela inveja e pela maldade. Isaac teve que lidar com a maldade e a inveja de seus vizinhos, mas em meio ao ódio e inveja, ele sempre demonstrou uma atitude correta. Não queria vingar-se dos invejosos. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deus é quem vinga pelos seus. Então, mesmo Isaac sendo invejado pelos vizinhos, tentaram de todas as formas prejudicar a obra de Isaac, mesmo assim, eles não conseguiram, porque Deus o abençoou. Meu irmão, o inimigo de nossas almas, ele não vai conseguir te derrotar
se você mantiver a sua fé em Deus e a sua confiança no Altíssimo. Não precisa se preocupar. Ainda que se levantem pessoas, ainda que se levantem autoridades contra a igreja, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Maravilha de Deus. Terceiro e último tópico: cavando poços em tempo de crise. Isaac usa os poços de Abraão. A água nessa região era escassa, por isso tinha um grande valor, pois era essencial para a agricultura e para o rebanho e para as famílias. Meu amado, vamos atentar para isso. A água naquela região era escassa e por isso tinha um grande valor. Isaac iria enfrentar problemas. Ele usava os poços que haviam sido cavados por seu pai. Mas a inveja, os ciúmes e as contendas que viriam por parte da sua vizinhança realmente vinham para tentar prejudicar Isaac e sua família. Mas, como acabei de dizer, ele não era vingativo. Ele era um homem sábio. E o homem sábio, a mulher sábia, eles sempre vão encontrar um jeito de sair bem dessa situação, de resolver as questões e os problemas sem ter que participarem de contendas. Ter um poço d'água era como ter um poço de petróleo ou a mina de ouro. Isaac, a princípio, utiliza os poços que foram cavados por seu pai e que os filisteus haviam tapado. Então note que os homens, por inveja, entulharam os poços que Isaac usava. E como acabamos de dizer, ele não era vingativo. Você consegue compreender? O poço de Ezeque. Isaac não se intimida com a oposição de seus vizinhos e cava outro poço. Porém, mais uma vez, os pastores de Gerar contendem com ele, sempre contendendo, sempre tentando prejudicar o homem de Deus. Então, amado, vemos aqui que, mesmo em meio a todas as adversidades, Isaac manteve a sua postura como um homem de Deus. Suas atitudes demonstram o seu temperamento manso. Era um homem manso, um homem de paz, um homem que tinha o Espírito de Deus em sua vida. E o crente que tem o Espírito Santo, ele sabe agir com sabedoria, ele é tranquilo, ele é calmo, ele tem bom senso, ele sabe como resolver as questões. Último ponto, o poço de Sitna. Isaac não desiste de seus poços. Ele cava outro poço mais uma vez. E aí, nós vamos ver no final que Abimeleque deve ter ficado impressionado com as atitudes de Isaac, porque ele não se vingava, ele mantinha a sua postura. Ele foi até Isaac com mais 2 amigos, Alzate e Ficol, e publicamente reconhecem que Deus estava com Isaac. E é isso. Quando os homens veem o Espírito de Deus em nossas vidas, eles ficam maravilhados de ver que como nós conseguimos resolver as questões com bom senso, com sabedoria. Por quê? Porque vem em nós o Espírito de Deus. Isaac demonstrou isso, sem precisar se alarmar, sem precisar arrumar conflitos, e ele sempre conseguiu vencer todas as adversidades, porque ele era obediente e um homem que confiava em Deus. Amado, que Deus te abençoe. Eu não quero mais me alongar neste vídeo, é apenas para nós estarmos trocando informações. Peço que você se inscreva neste canal. Se quiser deixar um comentário deste, por favor. Se quiser entrar em contato comigo, estarei deixando aí o meu endereço, o meu e-mail. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua igreja. Um grande abraço. Eu sou o pastor Eric Leite
Pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu. Fique com Deus e que a paz do Senhor esteja na sua vida. Até a próxima lição.